Olá, amados, graça e paz. Semana passada nós fizemos a pergunta sobre quantas foram as vezes que não manifestamos e não buscamos a maturidade de um filho de Deus, que se espera do filho de Deus. E qual a boa notícia que nós trouxemos semana passada? A boa notícia é que Deus, através do Espírito Santo, quer nos moldar segundo o caráter de Cristo, para que nós possamos refletir a sua glória. E ainda há pouco trouxemos um versículo importante do Salmo 45:1, onde nós vemos que Deus quer estabelecer um controle sobre as nossas línguas. E o salmista entendeu isso, e ele diz: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como pena de um hábil escritor. Talvez você já tenha ouvido uma história que eu quero contar para você. É a história de uma mulher que certa feita procurou o seu líder espiritual e contou a ele, muito arrependida, e disse: olha, eu andei falando mentiras a respeito de uma pessoa. E ela havia espalhado palavras de maledicência que mancharam a vida do acusado. Naquele momento ela estava com um peso muito grande na consciência e por isso ela estava buscando perdão. Mas o que fazer? O que fazer? O guia religioso dessa senhora deu uma tarefa para ela. Ordenou que ela subisse no monte mais alto da sua cidade, levando um saco cheio de penas, e num dia muito ventoso, que ela jogasse espaçadamente as penas pelo ar. E depois então voltasse a falar com ele. Tendo cumprido a missão, a mulher retornou ao seu líder e o seu líder deu uma outra tarefa a ela. Ordenou-lhe que então saísse pela cidade e ajuntasse as penas sem faltar nenhuma. A mulher nessa hora, cabeça baixa, disse: mas essa tarefa é impossível de ser cumprida. Como eu posso recolher essas penas espalhadas? Queridos, é aí que vem a orientação para refrearmos a nossa língua. E é por isso que nós precisamos lembrar sempre da advertência do apóstolo Tiago, versos 5 a 8. Veja lá o que diz: vede como a fagulha põe em brasas tão grande relva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E aí então nós nos perguntamos sobre quantas vezes temos a experiência ou tivemos a experiência do mau uso da língua, seja em família, com uma palavra, uma expressão mal usada que você depois teve que tentar reparar e o mal já estava feito, seja entre amigos, amigas, seja na igreja também, uma palavra que você descuidadamente falou com o seu irmão. Enfim, nós precisamos tomar cuidado. E o livro de Provérbios tem umas orientações bem importantes para pensarmos. Lá no capítulo 16, verso 24, o capítulo 18, verso 21 e no capítulo 25, verso 11, o sábio nos diz sobre a necessidade de fazer o bom uso da língua. Veja só, Provérbios 16, 24, 18, 21 e 25, 11. O sábio diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo.
Isso deve fazer com que nós coloquemos no nosso coração, na nossa mente, uma proposição. A proposição de que a nossa língua seja um instrumento para edificar, para ajudar, para encorajar, para semear boas sementes. E é dessa forma que nós mostramos que Deus tem o controle da nossa língua. Porque quando nós nos dispomos a servi-lo e permitimos que Ele coloque boas palavras em nossos lábios e começamos a louvá-lo, então é aí, nesse ponto, que Deus enche o nosso coração de amor. E é aí que o milagre acontece. Aquele milagre que é relatado por Jesus em Lucas 6,45. Veja só o que Lucas está dizendo para nós. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Esse milagre de que os nossos lábios sejam usados para edificar, para ajudar e para encorajar, vai acontecer quando nós nos dispomos a louvar o Senhor, a mudar a nossa atitude a proposição que nós temos tido, uma atitude de adorador, de alguém que quer engrandecer o Senhor, até mesmo com as suas palavras. Acontece que nos dias atuais, não apenas as palavras que nós falamos, mas até mesmo os comentários que nós fazemos nas redes sociais. Nós temos que tomar muito cuidado, porque como diz aqui Jesus em Lucas 6,45, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Queridos, antes de concluir essa breve meditação, eu quero trazer para nós aqui 3 aforismos importantes para a gente pensar. Interessantes e verdadeiros. O primeiro deles foi o que disse Abraham Lincoln, o grande presidente americano. Disse assim: antes de você começar a criticar os defeitos dos outros, enumere pelo menos 10 dos teus. Antes de você começar a criticar os defeitos dos outros, enumera pelo menos 10 dos teus. A Madre Teresa de Calcutá, certa feita, disse o seguinte: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Não devemos nos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E o pastor Roberto Rabelo, brasileiro, disse o seguinte: aquilo que está no fundo do poço do coração sairá no balde da conversação. De novo, aquilo que está no fundo do poço do nosso coração sairá no balde da conversação. Isso é tão importante, amados, que finalmente eu quero trazer uma pergunta do apóstolo Tiago no capítulo 3, versos 11 e 12. Acompanha comigo. Tiago, capítulo 3, versos 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? E o apóstolo Tiago conclui: tampouco a fonte de água salgada não pode dar água doce. Amados, nós estamos diante aqui de uma conclusão importante. A conclusão é de que quando nós estamos cheios do Espírito do Senhor, Ele fala através de nós e a nossa língua testemunha a sua grandeza. E ela jamais será usada senão para edificar, encorajar e ajudar as pessoas. Porque quando nós
estamos cheios do Espírito Santo, Ele então fala através de nós e a nossa língua exalta a grandeza do Senhor. Por isso, diante dessa palavra que é para mim, diante dessa palavra que é para você, nós devemos nos quedar em oração. Se você puder, ore comigo, ou então concentre-se nessas palavras e faça dela a sua oração. Por favor, ore comigo. Pai, perdoa-nos por tantas vezes que não manifestamos, que não buscamos a maturidade que o Senhor quer de um filho teu. Perdoa, Deus, quando não usamos a nossa língua como instrumento para edificar, para ajudar, para encorajar e para semear boas sementes. Por isso, Pai, que o Teu Espírito Santo molde o nosso caráter em Cristo, para que nós possamos refletir a Tua glória no reino do Senhor, no reino de Deus. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, um grande abraço, Deus abençoe, que você tenha um fim de noite aprazível com a sua família e vamos continuar conectados em oração, buscando alcançar o desejo do Pai para as nossas vidas, que é a maturidade, que é buscar a maturidade de um filho de Deus. Amém? Fica na paz, que o Senhor Jesus te abençoe.